Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast diário do Rodrigo Lima. Você pode depois rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no Twitter, tá certo? Lembrando que fica para sempre no YouTube, canal do Diário do Rodrigo Lima no YouTube, que é o maior canal de informações e notícias da região de Rio Preto, com mais de 71 mil inscritos. Meu muito obrigado a vocês pela audiência. E hoje aqui no episódio muito especial, eu recebo o advogado, o Dr. Antônio Carlos do Amaral Maia. Doutor, muito obrigado pela presença do senhor. Muito obrigado, eu que agradeço aí o seu convite e a oportunidade de falar para o seu público. Bacana. Doutor, quem vem aqui no podcast Diário do Rodrigo Lima ganha presente. Eu vou passar para o senhor aqui, ó, o Café Bem Brasil, o café que é produzido aqui na região de Rio Preto, em Guapiaçu. Ele tem essa válvula, se o senhor apertar aí, ó. Nossa, que cheiro ótimo, né? Eu sou viciado em café. Puxa, sou pode colocar aqui, um heavy user de café, viu? Toma muito café durante o dia? Muito café, muito café. É um problema até porque eu preciso controlar, mas eu tomo vários. Não, legal. Tomo vários. Pessoal, e agradeço também nossos outros patrocinadores que fazem aqui, ajudam a gente a fazer o programa, que é a Cortina e Companhia, e também o nosso cenário aqui, o Móveis Colômbia. E nós também temos a Guaraná Poti, a Água Levite e também, recém-chegado aqui, o sindicato, o Sincomerciário, o Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Rio Preto. Meu muito obrigado a todos vocês. Aí, ó, Sindicato dos Empregados no Comércio de São José do Rio Preto. Obrigado, turma. E se você é empresário e quer trazer sua marca aqui para a televisão, vai ser um prazer recebê-lo aqui, tá certo? Mas, doutor, muito obrigado pela presença. A gente vai bater um papo aqui sobre um tema relevante, importantíssimo, né, doutor? Sim. O STF retoma no dia 20 de abril agora a análise de um julgamento sobre a correção do FGTS. Aí eu queria saber do senhor o que isso pode mudar na vida do cidadão. Bom, acho que vale a pena a gente retomar um pouquinho a história do FGTS, né? O FGTS surgiu no final dos anos 60, no início dos anos 60, para substituir uma regra que existia na CLT, que era a garantia de emprego a partir do 10º ano. Então, quando essa regra desapareceu, criado no lugar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que para cada um ano de trabalho, o trabalhador teria guardado um mês do seu salário, e isso foi criado como uma contrapartida pela extinção da estabilidade. Então, historicamente e institucionalmente, o FGTS veio com uma maneira de proteger o trabalhador num momento de dificuldade que é justamente o desemprego, ou quando ele está desempregado, em que a quantia do FGTS vai se transformar aí no supermercado, na conta de luz, para ele fazer frente às despesas ordinárias. Justamente por esse caráter aí de proteção do trabalhador, sempre houve muito cuidado da legislação em preservar a justiça, vamos dizer assim, a justiça essencial do fundo, que é, de fato, permitir que o trabalhador fique protegido. Então, desde o início, a lei assegurou ao trabalhador que houvesse a correção monetária e os juros. Correção monetária em direito, se eu me permito essa digressão, é uma criação brasileira, né, porque nós tivemos um período inflacionário muito grande, especialmente nos anos 70 até o início dos anos 90, a inflação foi uma chaga que nós temos, e hoje ela vai e volta, e nós sabemos a gravidade disso, né? Se criou a ideia de correção monetária, que era justamente tentar medir o quanto aquela moeda se desvalorizou num determinado período de tempo e transferir essa medida para um determinado crédito que se expressa em dinheiro.
Então, a lei, quando ela assegura a correção monetária do fundo de garantia, ela assegura no fundo e no frigir dos ovos a capacidade, a manutenção da capacidade de compra daquele valor que o trabalhador guarda compulsoriamente, né? A gente sabe, 8% dos vencimentos do trabalhador é um salário diferido que o patrão deposita na conta do trabalhador na Caixa Econômica. Então, a correção monetária ela é um fator de preservar a finalidade dele, porque se não tem correção monetária, aquela quantidade em dinheiro permanece a mesma e os preços vão subindo, quando ele é demitido, ele não vai ter a proteção para a qual ele se preparou e para a qual ele separou um pedacinho do salário dele. Então, essa é a ideia de correção. É um direito dele, como é um direito de um credor que vai na justiça também ter o crédito dele corrigido monetariamente para que não haja um benefício de quem demora para pagar, né? Então, os índices de correção monetária, eles primeiro você vai entender como é que os preços vão subindo, né? Se você me permitir fazer essa explicação, como um índice de correção monetária funciona. Você vai lá, mede os preços no supermercado, na loja de material de construção, vocês têm lá uma cesta de produtos que são acompanhados e esses produtos são anotados os preços semanalmente, ou mensalmente, ou quinzenalmente. E aí, esses institutos de pesquisa, o AGV, o AFIP, ou um outro órgão qualquer que faça a correção monetária, ele trabalha com a ideia de preço médio. Então, como se grosseiramente ele pegasse o preço, vamos dizer, de 1 quilo de arroz no dia 1º do mês e no último dia do mês. Ele soma, divide por 2, ele vai ter um preço médio do arroz naquele mês. No mês seguinte, ele faz esse mesmo raciocínio. Ele pega o preço no início e no fim, tira um preço médio e da comparação desses preços médios, ele tira um índice percentual. E esse índice percentual é o que aconteceu de inflação naquele período. E esse índice é reposto no saldo do FGTS e sobre esse valor corrigido é que vão incidir os juros e as remunerações do fundo. Então, assim, voltando agora, assim, no início, né, na sua pergunta, o que vai mudar é, de fato, com o passar do tempo, né, o governo, como o FGTS é uma fonte muito importante de financiamento de algumas políticas públicas, de saneamento, habitação, e é, na prática, um empréstimo compulsório que o empregado faz ao governo, o governo manipulou as taxas de correção monetária. E aí, ao manipular as taxas de correção monetária, ele começou a se beneficiar em ficar de depositário do dinheiro. E isso vem causando um prejuízo muito grande para o trabalhador desde 1999, quando a TR se desconectou da escalada de preços e passou a ser uma taxa de juros pré-fixada. Então, como se o governo quisesse pré-fixar a inflação, mas a inflação é um fenômeno, como eu expliquei, dos preços médios, que ele é necessariamente pós-fixado. Só o índice de correção monetária, primeiro a inflação precisa acontecer para depois ser medida, para depois ser reposta. Sem isso, não é possível se pensar em correção monetária. Então, essa possibilidade que existe é efetivamente de voltar a ter correção monetária nos depósitos do fundo de garantia, porque hoje em dia não tem. Para você ter uma ideia, a TR de 2017 para cá, a TR aumentou alguma coisa como 0,4%. E o IPCA foi alguma coisa como 31% ou 32%. Então, só de 2017 para cá, os depósitos de FGTS perderam em valor cerca de 30%, em razão da inflação. Quer dizer, então, o empregado está menos protegido no momento que ele mais precisa, que é o momento do desemprego. Ele vai poder viver menos dias com a reserva daquele valor. Então, o Supremo vai definir se continua sendo ajustado pela correção sendo feita pelo TR ou então pelo IPCA. Exatamente. Ele vai... Se for pelo IPCA, aí eu até dou continuidade para o senhor, quais são os valores que os trabalhadores podem ter direito aí e como fazer para resgatar esses valores? É preciso ter primeiro a decisão judicial lá, né? Sim.
O que vai acontecer é um valor alto, né? Eu não estimaria em percentuais, porque depende do momento em que o trabalhador entrou no mercado de trabalho, como é que foram os depósitos na conta dele ao longo do fundo. Mas a gente tem um número muito confiável, que é da nossa ferramenta que se chama Loit, que nós temos um valor médio por trabalhador de cerca de R$11 mil de diferença, né? Alguns trabalhadores chegam na casa nas centenas de milhares de reais, são pessoas de alto salário, uma carreira longa, até pessoas que têm aí 800 a R$1.000, que são pessoas jovens com salário ainda baixo. Mas é sem dúvida uma quantia relevante para todo mundo. Quem teria direito a fazer a reivindicação desses valores corrigidos, doutor? Todas as pessoas que tiveram depósitos no Fundo de Garantia de 1999 para cá. Porque a TR ela perdeu essa função de correção monetária em 1999. Foi aí que iniciou o prejuízo. É o meu caso, por exemplo. Eu fiquei 22 anos no Jornal Diário da Região. A gente tem aqui nos bastidores a assessora do doutor, da Cláudia Lacerda, que a gente se conhece há muito tempo. Eu entrei em 2000 no Diário da Região e saí o ano passado, doutor. Então, não, já quadro certinho. Já vamos pegar aí o seu celular, aí no aplicativo FGTS Caixa, baixar os seus extratos e a gente já sai aqui com a sua Vai ter um dinheiro lá a ser restituído. Mas isso aí nós vamos fazer na hora, só se for na hora. Sim. Doutor, então se ocorrer a mudança feita pelo TR para o IPCA, o trabalhador ele pode fazer o quê? O que ele deve fazer? Ele deve se defender na justiça, né? A justiça está aí de portas abertas, tem vários caminhos, várias maneiras de acessar a justiça, né? Ele deve se movimentar, porque nós temos o direito é luta, o direito não é dormir. Então, se você quer ter os seus direitos respeitados, você tem que lutar. Assim, na minha carreira, se você me permitir, e nessa questão da FGTS, a gente é muito confrontado por pessoas que falam, mas é meu direito e eu vou ter que lutar. Sim, é seu direito, você vai ter que lutar. Vai ter que reivindicar. Você vai ter que reivindicar o direito. Sim, a Caixa bater lá na sua porta e falar, ficou um dinheiro para trás, toma aí, é muito contra a natureza humana. Você não faria isso por ninguém, você não pode esperar que façam isso por você, né? Então eu imagino que ele vai ter que sim reivindicar. São vários os caminhos que ele pode reivindicar, mas necessariamente, e eu diria mais, ele tem que reivindicar até a data do julgamento, né, aí no dia 20 ou um pouquinho mais para frente, enquanto o julgamento tiver acontecido, porque se o julgamento acolher, né, se o Supremo acolher aí a revisão, é possível que ele feche as portas para os valores que são retroativos, ou os valores retrospectivos, ou seja... Então, vai ter um prazo aí para entrar, vai depender muito da decisão do STF, doutor. Vai depender da decisão do STF, mas como nós não sabemos, a gente tem que olhar o que aconteceu lá atrás. Todos os últimos casos em que o governo foi derrotado e sobrou um esqueleto no armário, por exemplo, na questão da exclusão da base de cálculo do PIS e do COFINS, muitas empresas entraram na justiça, outras não entraram. Então, a decisão foi o seguinte, exclui o ICMS da base de cálculo do PIS e do COFINS. Então, a partir de um determinado momento, exclui para todo mundo, porque a lei é inconstitucional. A partir do momento que ela é declarada inconstitucional, ela sai do universo jurídico e passa a valer uma outra lei ou uma situação regulada de outra maneira por uma outra lei, né? Então, nesse caso, o Supremo diz o seguinte, olha, é inconstitucional, não se calcula mais, você tem que segregar o ICMS da base de cálculo do PIS e do COFINS em todas as transações daqui para frente. Porém, os créditos que foram gerados, enquanto a lei inconstitucional estava vigente, nós só vamos determinar que sejam pagos para quem já tinha a ação proposta no dia que o julgamento começou. É uma possibilidade. De todos os julgamentos em que os órgãos governamentais ou as fazendas ou uma entidade pública foi condenado ou houve a declaração de inconstitucionalidade de um tributo e esse tributo houve recolhimentos durante o tempo em que ele estava vigente, o Supremo fechou a porta
para depois do julgamento. Então ele diz o seguinte, só tem o direito quem já tinha ação quando o julgamento começou. Essa é uma jurisprudência que o tribunal tem. Essa é uma jurisprudência, chama-se modulação, ela é cada vez mais usada e eu tenho convicção de que, em sendo julgado procedente, o Supremo vai modular essa questão e uma das maneiras de modular vai ser fechar as portas para quem está lá, porque o Supremo precisa, quando ele vai tomar uma medida que tem impacto nas contas públicas, ele precisa entender mais ou menos de quanto se está falando. Por isso que é uma bolada, né, doutor? Pelo jeito tem milhões de pessoas. Sim, eu estimo em cerca de 70 milhões de pessoas que têm esse direito. Ou tiveram, ou porque faleceram agora. Porque todo mundo que trabalhou entre 99 e 2023, agora. Até o julgamento, né? Sim. São praticamente muita gente. São 207 milhões de contas e mais ou menos 70 milhões de beneficiários. É um valor muito considerável. E até, será que o senhor acha que vai modular também até a forma de pagamento, como é que vai ser feito isso? Isso vai ser de quanto tempo o cidadão vai receber essa diferença? Assim, aí nós vamos ter que de novo olhar o passado. O último grande contencioso que teve em relação ao FGTS foi na mudança de moeda, acho que do Plano Verão. Nós que somos mais antigos, acho que você nem tanto, mas eu com certeza, nós vamos lembrar aí dos planos econômicos do início dos anos 90. Pode se levar anos para receber, mas vai receber. Isso. Quando aconteceu isso, houve declarada a inconstitucionalidade da mudança de moeda em prejuízo do trabalhador e na época não existia modulação, então isso teve um impacto muito grande para todos os trabalhadores. A União, que é quem tem que capitalizar o fundo nessas situações, a União criou uma contribuição social nova, que foi o aumento da multa de demissão do FGTS de 40% para 50%. Esses 10% adicionais, eles não seriam revertidos, como de fato não foram revertidos para o trabalhador, e eles foram apropriados pelo governo como um novo tributo usado com a finalidade de capitalizar o fundo em razão da derrota naquele contencioso judicial. Eu acho que se for uma quantia aí muito grande, eu acredito que vai haver um tipo de solução nesse sentido. Ou seja, vai passar uma lei que organize esses pagamentos ao longo do tempo e essa mesma lei cria uma contribuição social que vai custear esse fluxo de pagamento até o final. Isso já aconteceu. Uma outra hipótese, e ela é uma hipótese bem real, e aí a gente vai acabar entrando nas minúcias do caso, é como o governo paga isso em relação às contas do FGTS, porque grande parte das pessoas que vão na justiça, elas têm contas ativas e inativas. Contas ativas são aquelas contas que ainda recebem depósitos ou que têm um saldo positivo. Então, se você está trabalhando, você tem uma conta ativa, essa conta é depositado o seu 8% lá normalmente. Se essa conta for revisada, o valor referente a essa revisão é depositado nessa conta vinculada. Mas nas contas que são as contas inativas, ou seja, as contas em que já foram ter o saque, é obrigado a pagar em dinheiro para o trabalhador. E a Caixa Econômica Federal ela não pode emitir precatórios, porque ela é uma entidade privada, ela concorre com outros bancos no mercado privado, então ela não tem o direito a fazer um precatório. Essa é uma boa observação, doutor, porque muitas pessoas que têm o direito, elas falam assim, nossa, mas isso vai levar muitos anos para receber. Então, diante dessa informação aí, o pessoal vai correr com certeza para entrar com essa prestação, né? É importante. E mesmo se as pessoas acham que vai demorar muito tempo para receber... Tem precatório de 20, 30 anos, né, doutor? Eu tenho... Nacional do Estado, né? O senhor, como advogado, deve ter alguns precatórios. Eu tenho vários, assim. Eu tenho, por exemplo, do município de Cubatão, é um precatório de 2001 e não recebi. E a fila está quanto? Ainda deve estar... Eu tenho um amigo que tem desde 88, também não recebeu o dele de 88, então nós estamos numa fila lá
meio longa. Mas é importante dizer que na questão da União, os precatórios emitidos pela União, eles são pagos com regularidade, né? Sim. Então, até porque a União leva isso em termos de déficit público. Eu creio, e mesmo que demore, eu acho que as pessoas, isso na verdade, eu sinto um pouquinho diferente. Muitas pessoas não gostam de conflito ou não gostam de defender os direitos. E elas ficam procurando desculpas. Ah, porque vai demorar. Ah, porque vai não sei o quê. Aí tem outras pessoas que falam, bom, vai demorar, mas se não ficar para mim, fica para o meu filho, se ficar para o meu filho, fica para o meu neto. E, na verdade, o precatório também tem um valor no mercado secundário. Se você tiver um precatório, você dá um desconto e alguém fica esperando, fica na fila por você e te adianta o dinheiro. Essa tem sido uma saída para algumas empresas, né? E tem sido uma saída para algumas pessoas, porque é uma maneira que você tem de dar liquidez nesse tipo de mercado. Eu não creio que a questão dos precatórios vai estar resolvida aí num ambiente ou num horizonte de tempo médio ou curto. Mas eu creio que em 10 anos não vai haver mais um precatório. Né? Eu acredito que eles estão encaminhando para que esse estoque de precatório saia como compensação de tributo, saia como outorga em concessão de serviço público, saia como valor em leilões de bens públicos, que você pode usar o precatório como pagar o valor. Porque até uma imoralidade, né? Quer dizer, na prática o governo não aceita o cheque dele mesmo, né? É um gargalo do judiciário, né, doutor? É um gargalo, e eu acho que aí o judiciário compactua demais com o poder público. Eu acho que é uma tendência, nem é uma tendência nova. Se você for lá ler o Elogio aos Moços do Rui Barbosa, que é um texto de 1920, ele vai lá criticar os juízes que sempre veem razão nas causas da fazenda. Sim. E os mecanismos psicológicos são menos importantes do que a constatação fática de que, de fato, há uma proteção do judiciário. O judiciário é mole. Sim. Em relação ao poder público. Né? Aí nós vamos, porque é ideologicamente comprometido, o outro porque acha que se gastar muito lá não vai sobrar para o salário dele. Enfim, existe um sentimento. E isso tem se tornado mesmo um gargalo, porque os processos não terminam. Então, se você for em São Paulo, lá nas varas de fazenda pública, você tem 2 varas só para cuidar de precatório. 2 setores de execução, que são andares inteiros ali no prédio do viaduto Maria Paula, né, no edifício, acho que chama Eli Lopes Meireles. E eles são 2 andares, os últimos andares, um para os precatórios estaduais e outro para os precatórios do município de São Paulo, que também tem um valor exorbitante. E na prática não acontece nada, né, com as pessoas, porque se pagar precatório não dá voto. Então eles preferem construir as coisas do que pagar os precatórios. Doutor, tem alguma ferramenta, alguma forma do cidadão ele calcular o quanto ele teria direito? Porque, assim, a pessoa... no meu caso, eu fiquei no emprego durante 22 anos. Mas nós temos grupos de trabalhadores que acabam migrando mais de um emprego para o outro, não se recorda de quantas vezes já sacou o FGTS, vira e fala, nossa, não lembra, né? Não tem. Tem alguma... Como fazer esse cálculo? Tem como fazer? Sim, nós temos uma calculadora que se chama Loit. Loit? Loit, L-O-I-T. Certo. E depois a gente pode deixar o link aí para os seus... Eu faço melhor, doutor. Eu coloco aqui, ó. Pessoal, eu vou colocar o link aqui na tela para você copiar o link e já acessar direto, viu, doutor? Que eu acho que é importante para a pessoa saber, é um direito do cidadão, né? Exato. Então, acaba abreviando ali o caminho, né? Isso. Por essa ferramenta, você precisa ter um aplicativo que é o FGTS Caixa. Ele é um aplicativo que quase todo mundo tem, porque é o aplicativo que você usa quando você precisa saber o saldo do seu FGTS, quando você precisa receber um benefício do governo, quando você precisa fazer uma antecipação de saque aniversário do FGTS. É esse o aplicativo que se usa. Você baixa esse aplicativo no seu celular e você baixa em PDF
os extratos de todas as contas que constam no seu aplicativo, entra na página da Deloitte, na calculadora da Deloitte, simplesmente bota ali o seu nome e sobrenome, não é necessário deixar e-mail, nada, você bota o seu nome e sobrenome e faz o upload. Talvez agora acho que tenha que abrir a conta assim para não ficar aberto. Então você vai ter ali que dar o seu fazer um mas é gratuito. Vai ter que se Isso, um pequeno cadastro, mas é gratuito. Você vai fazer o upload dos seus extratos na plataforma e a plataforma, em coisa de 10, 15 segundos, vai retornar para você com o valor da sua revisão. É um valor muito rápido. Existem outras calculadoras aí na internet, mas são calculadoras que exigem que você pegue o seu extrato e fique ali com todos os números, copiando e colando na planilha para depois ela te voltar, e aí você gasta um dia inteiro para fazer o seu cálculo, enquanto a gente gasta alguns segundos, né? Então essa calculadora está ativa, né? E ela faz parte de um produto que a gente tem mais amplo de acesso à justiça para as pessoas, em que a gente apoia um dos caminhos de entrada na justiça, que se chama Jus Postulandi, que é um caminho em que o cidadão pode entrar desintermediadamente, sem a intermediação de um advogado. Então, ele, para exercer esse Jus Postulandi, ele precisa levar um requerimento e fazer as contas no Juizado Especial Federal. E aí a nossa empresa fornece esses cálculos e esse requerimento e uma instrução de como ele tem que fazer no site do Juizado Especial Federal, fazer o upload desses documentos e, a partir de então, ele ter uma causa na justiça por essa via do Jus Postulandi. O próprio trabalhador poderia fazer essa ação? Sim, você tem uma lei, que é a Lei 10.259, que criou os Juizados Especiais Federais, que permitem aos trabalhadores, e eventualmente até aos trabalhadores podendo se representar por não advogado, né, eles podem, né, artigo 10º dessa lei, eles podem usar a faculdade de ir sozinhos. Ele é uma justiça gratuita, não tem risco de honorários de sucumbência, é um caminho muito cidadão. Os tribunais ainda são um pouco burocratizados e ainda não estão muito bem adaptados para atender essa massa, mas eles têm se movimentado e têm melhorado esse atendimento, que é um caminho cada vez mais utilizado ao longo do acesso à justiça em vários países, né? Não é uma tendência apenas no Brasil. Essa lei 10.250 é uma lei já aí dos anos 2007 ou 2008, e esse direito do Jus Postulandi, ele existe com a CLT dos anos 40, né? Na Justiça do Trabalho você também pode se organizar seus documentos, ir lá e fazer o seu requerimento desacompanhado, desassistido ou desintermediado de um advogado, né? Esse é um caminho cidadão lícito, né? E bastante utilizado, e cada vez mais utilizado, porque assim existe também uma daquelas falsas crenças, né? E aí eu me lembro de um psicanalista que eu tive. Ele era daqui de Rio Preto, mas ele me atendeu em São Paulo, e ele falava, e eu não me esqueço, para a gente evitar as falsas crenças, né? Então é uma falsa crença que o Brasil tem muito advogado. É uma falsa crença de que o Brasil tem muita faculdade de direito. É uma falsa crença de que o mercado está abarrotado de advogados. E por que eu digo que é uma falsa crença? Quando a gente foi fazer esse produto, o Deloitte, nós encomendamos uma pesquisa ampla por WhatsApp no domicílio de São Paulo, e foram mais ou menos foi uma pesquisa cara, mas nós pedimos para disparar 15 mil mensagens com um questionário bem simples. Bom, nessa pesquisa era basicamente se você já tinha consultado um advogado, em que situação, etc, etc, etc. Assim,
mais de 80%. Aí nós vamos falar o seguinte, da cidade mais rica do Brasil, de um segmento que tem o WhatsApp, ou seja, que tem um celular, que tem um dinheiro para pagar uma conta. 85% das pessoas nunca tinha consultado um advogado. Então, na verdade, os advogados no Brasil atendem uma parcela ínfima da população de cerca de 10%. E você fala, mas no Brasil pesquisa assim tem em países muito mais ricos do que aqui. Nos Estados Unidos o número de desassistidos é aí na faixa de 90%. Na Inglaterra o número de desassistidos também é na faixa de 90%. Então o que nós temos, a tão propalada desigualdade social no Brasil, ela é dramática em dois campos, na medicina e no direito. Onde a desigualdade é maior, onde ela é mais dolorida, onde ela é mais presente, é na falta de assistência jurídica e é na falta de assistência médica. Essa é a de grande diferença entre ricos e pobres, eu acho que são acesso a esses serviços tão importantes. E os serviços que os advogados prestam e os serviços jurídicos, eles são fundamentais para a cidadania. Então, quando você tem menos serviços jurídicos, você tem menos cidadania, você tem mais desigualdade e por aí nós vamos. Doutor, se eu saquei recentemente meu FGTS, ou então se eu me aposentei, eu vou ter direito também à correção? Você vai ter direito à sua correção, porque esses depósitos deveriam estar corrigidos no momento em que você sacou. Então, na prática, você sacou menos do que você deveria. Então, você tem o direito sim, e quando você sacou, esse dinheiro vai ser reposto para você fora da sua conta do FGTS. O senhor falou do sistema Lloyd, né? É uma ferramenta desenvolvida pelo senhor. Foi por mim e pela minha empresa, sim. Qual que é a confiabilidade da documentação? A confiabilidade é muito grande, então eu vou te dizer aqui algumas medidas que a gente tomou. A gente tem um calculista profissional que garante a integridade dos cálculos, e nós tomamos algumas medidas de proteção aos nossos clientes e de proteção à própria justiça. Então, eu falei aqui que precisa fazer o extrato no seu aplicativo. Com isso, é o seguinte, o meu sistema não lê foto, não lê PDF que não seja originário. Então, com isso eu garanto que eu só trabalho com os extratos que vieram do aplicativo. Então, eu faço para o João o do extrato do João. Eu faço para o José o do extrato do José. Então, isso garante a confiabilidade de que os documentos estão sendo bem produzidos e diminui o risco de fraude. E nós temos uma equipe técnica que mantém esse sistema de cálculo. Então, assim, para você ter uma ideia, normalmente as pessoas imaginam o seguinte, a máquina lê o que está lá no extrato, copia e joga numa planilha. E essa planilha recalcula. Não é assim. Na verdade, a planilha ela é todinha programada desde o começo. Ela não é uma planilha com todos aqueles recursos, mas o algoritmo de conta é um só. Porque o transporte de documentos ele aumenta muito o número de erros. Então, nós temos um percentual mínimo de erros. Às vezes, se a conta dá estranha, o sistema avisa, assim, se ele dá discrepante em número de meses, dá um número de meses maior, ou se por alguma razão a máquina não lê o fim de um extrato, ele vai lá. Então nós tomamos cuidado com a integridade do documento que entra, com a qualidade do cálculo, para que aquele cálculo reflita efetivamente o que está sendo pedido no Supremo, e a gente mantém isso diariamente com o serviço de qualidade. Temos 2 pessoas que trabalham no serviço de qualidade da Lloyd para manter a integridade. Nós tivemos uma taxa de erros desprezível mesmo, praticamente inexistente. Então o cálculo é muito confiável. Qual que é o site, doutor? Até que eu falei, vou colocar na tela aqui. www.fgts.lloydlegal.com.br. Sim. Doutor, vai ter que esperar a decisão do Supremo para saber em quanto tempo ele vai poder reivindicar esses valores. Vai ter que ficar atento. Se eventualmente ele não conseguir entrar com o processo antes da decisão, vai compensar
entrar posteriormente? Eu acho que nós vamos precisar aí é uma outra... Nós vamos precisar entender o papel das ações coletivas. Tá? Então você tem algumas ações coletivas de sindicatos, você tem de associações de funcionários, como por exemplo a Associação de Funcionários do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e muitos sindicatos. Nós temos alguma coisa como 3.000 ações coletivas relacionadas a isso, e você tem uma grande ação coletiva, que é a ação da Defensoria Pública da União, que foi, embora ela tenha começado no Rio Grande do Sul, ela foi recebida em caráter nacional. Então, aquilo que for decidido nela se aplica a todos os trabalhadores do Brasil inteiro. Essa ação, ela poderá ser ou servir de guarida no caso das pessoas não conseguirem ingressar com a ação. E tem um risco nessa ação, que é o risco do judiciário não aceitar a representação pela defensoria de quem ganha acima de 3 salários mínimos, mas nós não sabemos como eles vão olhar esse caso. Então, se as pessoas perderem, eu acho, esse prazo, eu não aconselho, eu acho que dá tempo de se correr, porque é tudo online e todos os documentos são simples de obter. Eu acho que o mais prudente é você correr para entrar antes do dia 20. Se não der certo, tem que esperar o que o Supremo vai decidir com calma, e aí sim prestar atenção ou na LOIT ou em algum, ou no seu, conversar com o seu advogado para saber se você vai poder se encaixar em alguma dessas ações coletivas que existem hoje, né? Mas meu conselho, assim, para não depender de ninguém e não ter que ficar dando sopa para o azar, é que você coloque lá a sua ação. Para 99% das pessoas é gratuito, ou o valor que gastar com a LOIT, que é um valor mínimo só pela geração do documento, não um valor percentual, eu acho que vale a pena você colocar a sua queixa lá. A LOIT dá algum suporte para as pessoas que não... Eu não entendo disso, eu não gosto de mexer com essa documentação. Tem como... Tem esse suporte para as pessoas? Tem esse suporte. Na verdade, nós temos 2 tipos de serviço. Nós temos um serviço em que a gente simplesmente monta a documentação para o cliente e entrega para ele junto com um tutorial, para ele sozinho entrar lá na página do tribunal e fazer isso, e que é razoavelmente burocrático, mas não é muito difícil. Ele lembra muito o site da Receita Federal, quando você vai fazer a sua declaração. Então é possível que, se você tiver alguma familiaridade com o computador, uma paciência, de você ir lá e fazer sozinho. Esse kit custa R$190. E nós temos uma outra modalidade em que você entrega todos os documentos para o setor de atendimento da LOIT, e esse setor de atendimento faz esse sistema de atenuação no seu nome e te entrega já o número do processo e o processo no seu nome para você acompanhar. É um acompanhamento simples, porque pela lei o juiz é obrigado a cuidar do caso para você quando você não tem advogado. O juiz é obrigado a suprir isso para você, então você tem essa segurança de que o juiz vai fazer o processo andar para você. Se você ganhar, o juiz vai cuidar de ir na caixa buscar o dinheiro para você, para te entregar, né? Então a LOIT te entrega já, esse serviço custa R$490, né? E a gente vai parar, precisa prestar muita atenção, porque vai ter que entregar todos os documentos direitinho e rápido para o pessoal da LOIT poder fazer trabalhar. Eu tenho muito medo do sistema do tribunal. Ontem estava fora do ar, hoje estava fora do ar grande parte do dia. Eles estão marcando uma grande manutenção para segunda-feira. Então, é bom não deixar para a última hora, então. É isso. Assim, a justiça, embora tenha evoluído, a justiça ainda não gosta muito de muita gente lá neles, sabe? Eles preferiram talvez menos trabalho. Então eles não são muito acolhedores. E aí vai para advogado, a pessoa sozinha, porque está fora do ar, está para advogado para todo mundo. Então eles resolveram fazer a manutenção justamente quando se precisa mais do sistema. Então eu tenho muito medo. Isso eu falei, cansei de falar em lives,
para as pessoas, porque quando não estava na pauta as pessoas eram indiferentes a entrar. Eu falei, olha, cuidado, porque vai chegar na hora H, o sistema a Caixa vai tirar os extratos do ar, a Justiça vai tirar o site do ar e vocês vão se lembrar de mim, porque eu avisei. Então eu acho que assim, quem estiver nos ouvindo, baixa aí o aplicativo FGTS Caixa, faz lá, entra na página da Lote, vê se você aplica para ir sozinho, porque nesse valor para você ir com o Jus Postulante só até 60 salários mínimos, que cobre aí mais de 90% de todas as queixas. Sim. Né? São raros casos que passam desse valor. O senhor citou o caminho que é o Juizado Especial Federal. O Juizado Especial Federal. Se protocolar esse tipo de ação em outro, no Fórum de Rio Preto aqui, não vai ter problema, vai dar problema. Vai dar problema. Aqui o foro adequado é a Justiça Federal. A Justiça Federal. E assim, se eu puder falar, assim, eu não sei aí a ordem das suas perguntas, eu acho que valeria a pena a gente falar das várias portas do acesso à justiça, né? Da justiça multiportas, né? Então, hoje o acesso à justiça é feito, o carro-chefe é o advogado, eu acho um caminho tradicional, um caminho seguro. Muitas pessoas preferem pagar um percentual e ter a assessoria de um advogado, e eu aplaudo essas pessoas, eu acho que elas estão agindo corretamente. Então, um dos caminhos tradicionais e comuns é dos advogados, né? Os advogados, nesse caso, alguns se interessam muito, outros não, porque como tem o custo do cálculo, você tem que entrar com o valor exato. Tem que entrar com o contador. É isso. Eu tenho um robô que faz para advogado também. Até mais barato do que para as pessoas comuns, que se chama Eli FGTS. Então a gente tem muitos clientes advogados também. Mas o advogado tem que investir o dinheiro. Sim. Então, às vezes, o advogado também é reticente em ter que tirar um dinheiro do bolso. Doutor, qual que é o perigo para o trabalhador de entrar eventualmente com um cálculo errado, reivindicar mais do que é direito? A ação pode ser rejeitada, negada? Você pode ser improcedente, no caso? O que acontece? Não é tão grave assim. O mais complicado é o seguinte, você precisa provar para o juiz do Juizado Especial Federal que você está abaixo dos 78.600. Então, por isso você tem que entrar com um cálculo exato. Se esse cálculo der inexato, ou seja, deu um valor maior do que era, no Juizado Especial não tem problema, o juiz vai pagar o valor correto. Mas se isso acontecer num juizado comum, você vai ter que pagar honorários sobre o valor errado. Então, essa é a primeira coisa. Você tem que ter um cálculo para mostrar para o juiz que você está abaixo dos 60 salários mínimos. É obrigatório também que você decline todos os índices que você está usando naquele cálculo. Então, é necessário um cuidado extra, né? A justiça, ela exige muito da parte também que a parte esteja muito certinha naquilo que ela está pedindo, né? Então, esse risco de entrar com o cálculo errado existe, né? E a razão pela qual você tem vários canais aí no YouTube que oferecem esse serviço gratuitamente. Ele te dá um modelo de planilha, ele te dá um modelo de petição. Muitos eu conheço, eles acham que estão prestando um grande serviço, e eu acho que eles estão prestando um grande desserviço em fazer com que as pessoas, elas mesmas, fiquem incumbidas de transportar aqueles números do extrato para uma planilha, porque se você errar um número, você pode mudar toda a lógica do cálculo. Isso é um risco grande. Então, você tem a porta dos advogados, né, e os advogados vão mitigar esse risco menor, né? Você tem essa porta do jus postulante, em que as pessoas não têm ninguém, e você tem a porta das ações coletivas, de associações que se formaram e do seu sindicato
que pode ter entrado com ação contra você. Eu vi aqui, nós temos o sindicato dos comerciários. Dos comerciários. Dos comerciários. Dos empregados no comércio de Rio Preto. Na época que eu morava em Rio Preto, era na Rua Coronel Espínola. Atualmente eles estão na represa municipal. No tá cartão certo. postal. Olha, é uma sede lindíssima. Lindíssima. Um abraço até para a Márcia Calda aqui, ó, o Sindicato dos Empregados no Comércio de Rio Preto. Eu era ali na Rua Coronel. Enfim, e eles possivelmente têm uma ação coletiva, então se você for um comerciário, você pode eventualmente estar sob essa tutela. Vale a pena você procurar o seu sindicato, né? Então, qual é a desvantagem de você entrar com uma ação do sindicato? É que um sindicato é como se ele fosse um comboio de caminhões. Então, num comboio de caminhões, o que determina a velocidade é a velocidade do mais lento. Então, se você tem uma causa com muitas pessoas na fila para receber, então você começa a ter um problema prático. Ele pode parecer mais rápido e mais simples, mas ele é mais confuso, porque aí é o seguinte, eu e você estamos na ação e nós temos todo mundo que dá o documento certinho para ir na caixa. Aí, eventualmente, você falece. Aí tem que parar o processo, seus herdeiros precisam ser representados no processo. Aí quando termina a representação dele, falece outra pessoa e esse processo começa. Eu conheço casos de professores, casos aí dos sindicatos de professores na Justiça Estadual, que tem 20 anos a execução coletiva e não termina. Por causa desse... Se arrasta, né? Por causa desse problema. Então, você podendo entrar com ação individual é melhor. Mas a ação individual tem outros trabalhos. Você precisa ter todos os documentos, você precisa ir num advogado e eventualmente vai te custar um cálculo, ou você pode ir sozinho que vai te custar uma ajuda. A lei trabalha com várias possibilidades para tentar achar um caminho mais confortável para todo mundo que precise. A minha palavra é que use qualquer dos caminhos, mas defenda o seu direito. Que mais, né, doutor? Que se faça justiça, né? Que se faça justiça, porque essa é uma situação de aguda injustiça contra os trabalhadores. Doutor, o senhor falou sobre as ferramentas que tem, a Lloyd, o senhor citou, acaba sendo uma ferramenta de assistência ao próprio advogado, né? É um assistente do advogado, né? É um assistente do advogado, porque assim, quando você vai mapear, hoje em dia, vamos falar um pouquinho dos advogados. O que é mais difícil para um advogado? Essa causa só funciona para o advogado se ele tiver centenas, eventualmente milhares de clientes. Bom, isso é um drama num escritório de advocacia, porque o cara manda a foto do documento pela metade, a foto está ilegível, ele não tem o documento de a conta de luz no nome dele, ou ele mora de favor, ou ele mora em favela, enfim, você tem um drama mesmo, que é essa coleta de documentos e a checagem. E você tem um drama subsequente, que é transformar aquilo num cálculo e numa petição para fazer. Então, você tem um gasto de tempo e de energia em cada cliente muito grande, porque primeiro você tem que olhar todos os documentos estão de acordo, você tem que montar um contrato de honorários, uma procuração, mandar para o cara assinar, ver se o cara assinou, receber aquilo de volta, lançar o kit, organizar, montar a petição inicial, montar os cálculos, colocar tudo isso e fazer o upload no sistema do tribunal. Nós criamos um modelo, e é por isso que ele é um modelo de assistente do advogado, em que o advogado simplesmente manda um link da página dele, o cliente dele cai no ambiente nosso, né, que é o ambiente do Eli, e a gente fez de uma maneira que o próprio símbolo do escritório de advocacia já está lá, ele não percebe que ele está no nosso ambiente, ele acha que ele está no ambiente do cliente dele. O cliente faz o próprio cadastro e o cliente faz o upload no sistema de todos os documentos que ele tem para fazer. E a partir do momento em que o cadastro dele está completo e os documentos estão de acordo, o advogado simplesmente aceita aqueles documentos e o sistema gera um contrato de honorários, uma procuração, aquilo vai para o e-mail do cliente, o cliente assina online, o advogado sabe, monta a petição. Então nós reduzimos esse ciclo de entrada do cliente até a saída em muito tempo. E essa ferramenta tem sido muito utilizada pelos advogados, né? É muito equilibrado o número de kits que a gente vende
digamos, diretamente para a pessoa física e diretamente para o advogado, porque o advogado se beneficia muito dessa ferramenta, de você poder passar uma parte do trabalho para o seu cliente fazer, o cadastro dele, tudo isso. A pessoa se sente até mais segura, né, doutor? Muito mais segura. Porque tem advogado que pega a documentação simplesmente leva meses para entrar com uma petição, alguma situação mais rápida, né? Que seria algo simples, vira Isso, e nesse caso, se o cliente, a partir do momento que o cliente completa todos os documentos, você pode fechar um ciclo comercial inteiro em 10 minutos, entre conquistar o cliente e entrar com a ação. Doutor, nós estamos em tempos de inteligência artificial. Pelo que o senhor me falou aí, usando aí as ferramentas, a advocacia sendo utilizada, usando a tecnologia mesmo, né, doutor? A implantação da tecnologia em benefício dos trabalhadores e dos próprios advogados, né? Sim. Essa é uma tendência, na opinião do senhor? É uma tendência, porque você, como eu tinha dito aqui, você tem um déficit de serviços jurídicos. Então, assim... Inatingível às vezes, né, doutor? O senhor não consegue chegar também na ponta, né, no cliente. Sim, né? porque os advogados também têm uma limitação ética na propaganda. Então, na verdade, essa limitação dos advogados, ela se reverte contra o consumidor. Que o consumidor não sabe quais os serviços estão à disposição dele. Então, assim, tem situações dramáticas. Eu já tive eu morava numa casa, tinha um caseiro, ele tinha uma moto que ele comprou de um vizinho. E ele não conseguia fazer o seguro da moto, porque ele não conseguia transferir o financiamento do vizinho, do nome do vizinho, e ele não tinha um documento, que era um documento simples, que eu fiz para ele em 10 minutos, para ele poder fazer a transação da moto e ter o seguro. Esse é um serviço que o advogado poderia cobrar quanto? R$50, R$100? Né? Então, existe uma indisponibilidade muito grande de serviço. Esse documento poderia estar num grande repositório de documentos, como você tem aí algumas empresas que fazem essas automações de contrato, e a pessoa poderia ter pago ali R$20, R$30 no documento e ter o documento pronto. Então, eu acredito que a tecnologia ela vai vir nesse imenso pré-sal de serviços não atendidos. Sabe, eu fiquei muito impressionado com a pesquisa que a gente fez de 85% das pessoas nunca terem conversado com um advogado, nunca terem sido atendidos. Então, ou nós vamos fazer de uma maneira que seja eficiente do ponto de vista de mercado, ou seja, que quem precisa do serviço fique sabendo da disponibilidade, preço e opções daquele serviço. Então, você tem um trabalho grande aí de comunicação por marketing, por redes sociais, você tem várias coisas para aquela mensagem chegar e você tem que estar pronto para ter um preço que você consiga resolver esse problema. Porque também não adianta chegar lá para o cara e falar assim, minha hora custa R$700, como é na tabela da OAB, esse recibo eu demorei a hora 380, o cara pagou 2.000 na moto, ou 1.500. Como é que ele vai pagar 380 no documento? Então, esse tipo de lógica, nós vamos ter que rever. Não tem bom senso nisso, né? Falta bom senso. Acho que existe muito egoísmo dos agentes, cada um pensando no seu quadrado, então os juízes só pensam ali na justiça e se comunicam muito mal. Nesse caso do jus postulante, eu iria trazer aqui, me esqueci, mas para uma próxima, Cláudio, você me lembra, a lista de defeitos que pode ter numa petição inicial, se você visse a redação daquilo, e eles dão aquilo para o particular para ele entender. Então, assim, você entra com a ação sozinho, o juiz fala assim para você assim, manifeste sobre eventual litispendência ou coisa julgada. Que isso? Na verdade, o juiz poderia dizer o seguinte, olha, apareceu no nosso sistema que o senhor tem outra ação contra a Caixa, o senhor explica para mim o que é essa outra ação? Ele estaria dizendo a mesma coisa, entendeu? Mas com uma intenção de ser ouvido. E não com uma intenção de se morar ali num lugar especial, que você tem que falar uma palavra especial. Na verdade, ele tinha que dar uma lição clara. Essa da litispendência é uma palavra medonha, de feia. E ela quer dizer isso. Você aqui apareceu na nossa checagem que você tem outra ação contra a Caixa. Explica para mim. É o mesmo processo? Não é? O que aconteceu? E isso daí vai ser um caminho que também a justiça vai ter que melhorar. Existe um pensador inglês
aí chama-se Richard Susskind, ele é o grande nome aí do futuro do direito, da inteligência artificial, e ele tem uma frase que eu gosto muito, ele diz que a justiça não é um lugar, é um serviço. Então nós temos que pensar no consumidor do serviço, né? Todos nós, aí, os advogados, os juízes, os promotores, os donos de cartório, os burocratas da Receita Federal, os burocratas do INPI, do CAD, da ANAC, nós temos um único patrão, que é o povo brasileiro. Nós todos trabalhamos e respondemos para essas pessoas. E por alguma hipervalorização daquilo que a gente faz, a gente acha que a gente responde para nós e para a nossa classe, quando na verdade todos nós trabalhamos para isso, para o povo. E é esse que tem que orientar. Então, quando eu vou pensar num serviço jurídico, eu tenho que pensar primeiro em como eu vou atender o maior número de pessoas com qualidade. Como eu vou me comunicar com as pessoas para despertar nelas a necessidade e o conhecimento de que elas precisam daquilo. Porque quando você tem um filho preso, você sabe o que você precisa. Mas quando você tem um problema com o seu vizinho, você tem um problema com a sua moto, você já não sabe o que você precisa. Então, é um drama isso, sabe? É um drama profundo e que tem sido muito pouco pensado nisso. Agora, eu me considero um cara de direita, um liberal de mercado. Então, eu não acho que o governo tenha que gastar o dinheiro dele para arrumar advogado para quem não tem dinheiro, né? Que é o discurso de grande parte dos advogados. O governo, isso é um problema do governo, se não tem acesso à justiça, ele que põe lá. Sim, mas no nosso país nós não temos nem hospital. Como é que você quer que ponha advogado? E você tem um problema político. Você vai lá, você como político, você vai lá e fala assim, quem quer ter mais impostos para a gente pagar advogado para bandido? Ninguém. Concorda? Ninguém vai querer. Então, esse é um problema que os advogados, que todas as pessoas que estão nesse grande universo de serviços jurídicos, nós é que vamos ter que dar essa solução. Não é a Defensoria Pública, não é aumentar. As pessoas desse mercado precisam compreender a lógica de servir para daí se beneficiar. Não se beneficiar primeiro e servir depois, que hoje é a lógica que está valendo. Sabe? Nós nos entendemos como tendo uma missão. Isso eu acho que, na verdade, é a coisa mais bacana da Lloyd. A Lloyd é um filho querido e ele veio dessa experiência que eu tive de ser impossível você atender todas as pessoas, né? No caso da Lloyd, assim, a gente pode estar perdendo aqui um pouco o fundo, mas, por exemplo, no caso da Lloyd, a gente atende lá pessoas que têm um crédito de R$1.000 ou de R$1.500. Né, e que vão pagar ali coisa de R$50, 55 o cálculo, porque a gente, quando o cálculo é muito baixo, a gente diminui o valor para ele, com uma forma de fazer justiça, né, as pessoas que têm um valor maior pagarem mais, para permitir que as que têm um valor menor paguem menos. Esse caso simplesmente não é de interesse dos advogados. Nenhum advogado, até porque senão ele estaria agindo contra o interesse dele. Como é que um advogado vai pegar uma causa e ficar anos com a causa para ganhar R$300 ou R$400? Não é econômico. Então, nós precisamos pensar num sistema que atenda esse número imenso de pequenas micro-queixas. E que são relevantes, porque a pequena queixa ela é de uma pessoa que aquele dinheiro para ela é importante. Então, ou como eu resolvi o problema do cara da moto, doutor. Exato. Ele ficou eternamente agradecido ao senhor. Exato. E se você for se nós tivéssemos uma estrutura voltada para essa finalidade, talvez isso estivesse resolvido. Mas isso nós vamos levar algum tipo de geração ou muito conflito, né, para que isso seja de fato resolvido, porque
A estrutura é montada para que cada um fiscalize o seu quadrado, para que um garanta ali o seu poder. Então, os juízes garantem o poder deles burocratizando absurdamente e tratando as pessoas mais simples de uma maneira horrorosa. Você vai ter que ter os advogados também pensando menos em mármore e aquelas madeiras escuras horríveis e mais em tecnologia e processos internos, em gestão, para você poder ampliar e escalar efetivamente o número de pessoas que você vai atender. E deslocar, ao invés de você querer impressionar o cliente com um escritório fancy, você impressionar um cliente com agilidade no tratamento, com honorários módicos, porque também não é só pobre que sofre da justiça. Você imagina o seguinte, uma empresa que tem que cobrar pequenas contas, ela eventualmente deixa esse dinheiro para lá para não gastar com advogado. Se você for ver aqui, tem empresas gigantes de Rio Preto que elas vão processar o cara que não paga o consórcio a partir de, sei lá, 3 mil, 5 mil, 10 mil. Por quê? Porque também não é caro o advogado para ela também. Não é porque é falta de dinheiro, porque ele é caro em função do que ele resolve. Então, esse tipo de problema vai ter que ser tocado. E eu acho que essa revisão do FGTS, ela escancarou esse problema, porque vai ser um fracasso, você vai ter milhões de pessoas com direito e, na prática, 800 mil pessoas, 900 mil pessoas atendidas. Sim. Doutor, o senhor não tem bola de cristal, mas o senhor arriscaria o resultado do julgamento do STF em relação à questão da correção do Supremo na correção do FGTS? A bola de cristal dos advogados chama-se conhecimento da jurisprudência. Né? Então, não é a primeira vez que o Supremo vai julgar a questão da inconstitucionalidade da TR. Então, vamos aqui. Eu tenho alguns minutos para tentar explicar aqui. Sim, claro. Bom, o Supremo, um dos princípios constitucionais mais importantes, ou das garantias individuais, é a garantia do direito de propriedade. Então, você tem a sua casa inviolável, assim, as suas divisas, o seu carro, o seu tênis, o seu paletó, o seu microfone, aqui o seu estúdio, são seus e ninguém pode vir aqui tirar isso. Bom, então eles desenvolveram no Supremo uma ideia, um conceito muito elaborado. Eu acho que talvez, eu não conheço um conceito mais bonito juridicamente do que esse, que o seguinte: como você tem a propriedade sobre o dinheiro e a propriedade sobre aplicações financeiras. Embora você não consiga tocar, ele seja algo imaterial, existe a propriedade sobre aplicações financeiras. O dinheiro que você está brigando num processo judicial, ele é de sua propriedade. Esse é um conceito importante. E a correção monetária, num lugar em que a inflação é um processo perene e infindável, a correção monetária faz parte do direito de propriedade dos créditos. Então, vamos imaginar o seguinte: eu tenho um crédito contra a União, nós falamos lá no precatório. Aqui ele é um valor que eu tenho e ele é da minha propriedade. Se este crédito não é corrigido monetariamente, ou seja, se ele não mantém o poder de compra ao longo do tempo, o Supremo entende que houve um desrespeito que a lei permitiu. A lei que permite que aquele crédito não seja efetivamente corrigido, ou seja, que ele não reflita a efetiva perda do poder de compra da moeda, em que há uma perda pouco razoável da propriedade. Com base nisso, o Supremo julgou inconstitucional a lei que determinava a correção pela TR do precatório, ou seja, a TR, quando ela é usada ao longo do tempo, por não garantir o valor de compra daquele dinheiro, daquele crédito que era de propriedade de alguém, essa propriedade está desrespeitada. Foi uma lei que desrespeitou o direito de propriedade desse valor. Então, o princípio do FGTS é o mesmo. Exatamente o mesmo. Então, em 2015, o Supremo disse que a TR é inconstitucional
porque não garante o poder de compra para corrigir o precatório. Em 2017, o Supremo voltou a dizer, isso ele disse numa ADI, ou seja, é a mais alta instância, a ADI é uma ação direta de inconstitucionalidade que é decidida pelo plenário do Supremo, então não tem lá nem a primeira e segunda turma para dizer. Então eles decidiram em caráter definitivo que a terra era inconstitucional quando usada para corrigir o precatório. Ou seja, ela desrespeitava o direito de propriedade do credor. Em 2017, esse raciocínio foi aplicado para as causas contra a Fazenda. Então, se você tem lá uma causa contra o município de Rio Preto, contra o Estado de São Paulo, contra a União, essa causa, esses valores que você estava disputando, digamos, o carro da polícia está lá em perseguição, bateu no seu carro parado, aí você fez o orçamento, consertou. Aí ia chegar uma hora, esse valor vira um precatório e ele para de ser corrigido. Você não conseguiria consertar o carro com o valor do precatório. E isso significa uma perda para você. Então também o Supremo entendeu que a lei que permitia que não houvesse a efetiva correção monetária usando a TR também era inconstitucional. No final de 2020, também o Supremo disse que a TR era inconstitucional em relação aos créditos que são disputados em reclamações trabalhistas. Então, vamos dizer assim, a minha bola de cristal é mais ou menos baseada na jurisprudência recente do Supremo, porque não houve uma alteração grande na composição, né? Desde o último julgamento para cá. Acredito que você tem o Cássio com K, o André, esse mais novo indicado pelo Bolsonaro, e agora a saída do Lewandowski, que não vai vir alguém a tempo de julgar. Mas da última composição, na questão trabalhista, todos os ministros, foi um julgamento unânime em dizer que a terra era inconstitucional. Então eu não consigo imaginar eles sentarem nisso 3 anos depois, não, é constitucional. Dá um cavalo de pau. Isso, não porque eles não teriam, vamos dizer assim, a disfarçatez de fazer um negócio dele, eu não creio que eles estariam preocupados com isso. É que se eles disserem agora que a TR é constitucional, a primeira coisa que vai acontecer é o prefeito de Cubatão parar de pagar os precatórios dele e começar a questionar o valor de novo, dizendo, olha, você disse aqui, você me fez corrigir todos os meus precatórios pelo IPCA, agora você diz que a terra é constitucional. Se a terra é constitucional, a terra é constitucional aqui. Eu paro de pagar e reabro a questão. Então, isso eu não creio que vá acontecer. Então, eu acredito que o Supremo vai reconhecer efetivamente o direito dos trabalhadores a terem as suas contas revisadas e substituir a TR pelo IPCA ou pelo INPC ou algum índice efetivamente de preços. Então, esse seria a minha hipótese. Acredito que eles vão talvez ter uma modulação um pouquinho mais agressiva, né, para diminuir mesmo o valor que está em disputa, porque, na verdade, se você for olhar em termos de inconstitucionalidade, o importante mesmo é que aquela lei inconstitucional saia do ordenamento e que ela não mais prejudique as pessoas dali para frente. Então, já vai se resolver um grande problema se você der a revisão só para frente. Já vai ser uma grande vitória dos trabalhadores. A discussão que vai ficar é em relação àquilo que ficou para trás, o pretérito, passado, o quanto se acumulou de valores. Eu acho que aí é que eles vão trabalhar a modulação para cortar daqui, cortar dali, para ver se fica um pacote palatável e sem grandes dramas. Porque esse argumento da governabilidade eu acho um argumento imoral, né? Mas ele é um argumento da vez. E você vê cada vez mais as cortes superiores, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro, de alguma maneira caminhando para se adequar e também para ser uma forma de implantação dessas políticas públicas. Então, creio que vai haver um respeito à Constituição, mas eles também vão estar de olho aí no impacto final disso.
Doutor, eu agradeço demais a presença do senhor aqui. Olha, voou o nosso episódio, a nossa conversa. Eu não sei se eu falei também, tudo. É porque eu também sou interessado, falar. eu também sou Não, o seu nós já vamos fazer aqui, nós vamos desligar a câmera e já vamos fazer o seu aqui. Doutor, eu agradeço a presença do senhor, uma aula aqui das pessoas de buscarem seus direitos. A gente sabe que tem toda uma expectativa para o julgamento do STF em relação a essa causa, né? Muita gente de olho e o senhor oferecendo esse serviço, esse trabalho para as pessoas, para ajudar, né, doutor? Porque o objetivo é fazer justiça sempre. Sempre. E eu agradeço muito a presença do senhor aqui por essa aula mesmo de cidadania, acima de tudo, viu, doutor? Eu que agradeço, espero não ter falado muito difícil, assim, eu hoje em dia me preocupo muito em ser compreendido, né? Mas também tratar a plateia com respeito, né, e não tentar ser simplório, né, nos argumentos. Então, eu sei que é um caminho difícil, mas espero ter conseguido aí. Agradeço muito você a oportunidade de falar um pouquinho da Lotte, falar um pouquinho do que eu penso de organização do país e de conversar com o seu público aí, que são os meus conterrâneos aqui de Rio Preto. Legal. O senhor não tá em Rio Preto? O senhor está fora? Não, eu estou em Rio Preto. Depois de 40 anos estou de volta. Voltou? Sim, estou de bom volta. Filho. Com certeza, estou de volta. Legal. Olha, e agradeço você que acompanhou a gente aqui no podcast com o Dr. Antônio. Espero que vocês tenham gostado aí. E olha, dicas que o doutor deu aqui importantíssimas, hein? Corra atrás do seu direito. Se você aqui gostou dessa entrevista, ela vai estar disponível no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no meu Instagram, no meu Facebook e no meu Twitter. Porque você sabe, jornalismo aqui tem lado. O seu. Um abraço, até a próxima, pessoal.